Oi, gente, boa noite. Vamos entrando aí, aguardando a Isabela entrar. Olá, Leila. Oi, boa Oi, noite, tudo bem? tudo bem? Deixa eu Bom, ver melhor. se ajeita aí, se enquadra. Bom, bem-vinda. Obrigada, e é um prazer, uma honra estar por aqui. Assim, sou muito fã do seu trabalho. Hoje a gente vai falar um pouquinho de uma técnica de meditação que eu não conheço. É, então, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. A gente vai abrir espaço também para pergunta, quem quiser perguntar alguma coisa no decorrer da nossa live. E, bom, é, para quem não me conhece, eu sou a Leila, sou terapeuta integrativa, trabalho com algumas abordagens corporais, sendo a principal delas o Tantra. Né? Então, eu venho aí nesse movimento, né, de fazer algumas conexões online, de mostrar ferramentas diferentes, né, que buscam autoconhecimento, que buscam essa percepção, né, em diversos aspectos, e a meditação é uma das ferramentas mais poderosas, né, eu diria que é até a principal. E dentro desse aspecto da meditação, a gente tem diversos tipos, né, de meditações ativas, de meditações passivas, de meditações com uma respiração normal, ou de meditações com uma respiração diferente, alterada, enfim, é uma gama de possibilidades e que vale a pena, né, experimentar, porque cada um se identifica melhor, né, mais ou menos com outras. E acho que a experimentação é que vai dar esse entendimento, né? E como a gente está vivendo um período aí de um certo caos, né, mental, uma certa instabilidade, eu acho que a ferramenta é excelente, né? A meditação é uma ferramenta excelente, seja ela ativa ou passiva, mas é uma ferramenta excelente para a gente voltar para o nosso centro, para a gente se conectar de forma mais profunda com as nossas emoções e buscar silenciar um pouco mais a mente. Então, hoje a gente vai trazer um pouquinho dessa técnica, e como eu falei no começo, eu não conheço, então convidei a Isabela a participar com a gente, trazer o entendimento, né? Ela montou um programa também, que a gente vai falar mais no decorrer da live. Mas eu queria te convidar, Isabela, nesse primeiro momento, se apresentar, falar um pouquinho de você, da sua formação, mais uma vez agradecendo aí a tua presença, seja bem-vinda e vamos lá. Eu que agradeço, Leila. Muito bom estar aqui. Até porque, como eu já te falei, eu admiro muito o seu trabalho, então é uma honra estar aqui. Né? Então, Leila, o que eu posso te falar é que tudo começou por uma dor, né? Na verdade, eu era funcionária pública, era dentista da Marinha, né? Trabalhei lá há 20 anos, mas eu já há 10 anos, assim, eu venho procurando ferramentas para o autoconhecimento, porque eu de fato não me adaptei na instituição, né? Pela variedade de questões que uma instituição pública ela tem, né? A questão da hierarquia, enfim, eu não vou entrar no julgamento aqui, que não é essa questão, sem cair no julgamento, mas enfim, eu estava muito infeliz nessa instituição e comecei a procurar coisas para o meu autoconhecimento, né? Até porque eu também comecei a sofrer de transtorno de ansiedade, né? E queria entender melhor o que estava acontecendo. Então, em 2005, eu comecei a frequentar a Sociedade Brasileira Budista, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, passei a frequentar a Sociedade Budista, né? E comecei a fazer a meditação Vipassana, né? E para mim, assim, foi um portal que se abriu, né? Foi uma coisa assim que, nossa, existe, né? Existe luz no fim do túnel, né? E eu fui nesse caminhar, né? Aí nisso comecei a cada vez mais me interessar pelo processo, pelos caminhos de autoconhecimento. Então fiz uma formação em yoga, fiz uma formação em Ayurveda, alinhamento energético, psicologia transdisciplinar holística na Unipaz.
comunicação não violenta, Emotion Freedom Techniques. Então, todas essas ferramentas foram, né, me ajudando a perceber o como o como eu tinha tido uma falha na minha educação emocional. Então, assim, com essas ferramentas eu fui percebendo que outras pessoas ao meu redor também. Então eu resolvi assim oferecer um trabalho para essas pessoas. Eu entrei formalmente na Universidade de Psicologia, né? Quis fazer essa transição de carreira, né? Minha primeira formação é odonto, depois eu fui para psicologia em 2012 no IBMR e, e resolvi fazer de fato essa transição de carreira, porque eu comecei a perceber, né? Eu ouvia muito de um professor meu de alinhamento energético, Hernani Fornari, e depois, outro dia, eu ouvi de um amigo também, um amigo psicólogo, Alexandre, que eles falando, e de fato, isso eu senti na minha experiência direta, que o caminho do autoconhecimento tem duas asas, né? A asa da meditação e a asa da psicoterapia. Então, eu achei, assim, né, tem uma terapeuta maravilhosa, que é a Kelly, e ela realmente, assim, a união dessas duas forças, né, desses dois instrumentos, essas duas asas, propiciam a gente para um autoconhecimento, né? Eu acho que só a meditação, por mais ela é maravilhosa, mas acabam vindo questões que sozinha, eu acho que nem não dá para falar nem, né, ninguém, não é isso, mas assim, a maioria das pessoas tem uma dificuldade de lidar sozinha com essas questões, né, e precisam de algum apoio externo, e aí vem a terapia. Então eu sempre quis alinhar meu trabalho, né, fornecer essas minhas ferramentas alinhadas com a meditação. É que uma vai complementando a outra, né? Sim. Sim, eu também sou muito fã desse trabalho em conjunto, até porque eu, por exemplo, na minha abordagem de terapêutica corporal, muitas coisas não consigo elaborar junto com o meu cliente, junto com o meu paciente, junto com o meu interagente, né? Então, eu até cheguei a pensar em fazer uma formação na universidade e tal, mas, ai, né, são tantas linhas assim, eu sou mais da linha corporal, da linha haitiana, gosto do Jung também, e aí se vê pouco, né, desses autores assim dentro da universidade de modo geral, então eu acabei optando por fazer algumas formações pontuais, né, no que realmente me agrega, né, dentro do trabalho que eu faço, que eu gosto, que eu amo. Mas assim, me explica, como que a gente poderia definir o mindfulness? Então, mindfulness, né? O que que é o mindfulness? Mindfulness. John Kabat-Zinn, né, é um médico biólogo americano, ele é vivo até hoje. O que que ele fez? Ele fez um projeto piloto, né? Ele era budista, né, praticava as meditações budistas, mas ele via que havia alguma questão nos pacientes ambulatoriais dele, né? Algumas questões que ultrapassavam o conhecimento científico. Então, o que que ele fez? Ele fez um projeto piloto associando a meditação vipassana budista aos conhecimentos da medicina. Então, ele criou um protocolo de 8 semanas, né? O nome desse protocolo se chama Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, né? Então, assim, é legendário. Aliás, é lendário esse projeto dele, porque, assim, foi um marco, foi em 1992. Foi um marco na questão da meditação. É a única meditação, é o único protocolo de meditação que é mensurável. Então, as pesquisas científicas, elas só utilizam o método mindfulness para fazer pesquisa. Por quê? Pesquisas com meditação. Por quê? Porque ela consegue ser mensurável. Não há atualmente, né? Se tentou fazer isso com a medicina a medicina, ai meu Deus, transdisciplinar, transcendental,
tentou fazer pesquisas com a com a meditação transcendental e não teve o mesmo êxito, né? Porque, assim, o que acontece com o método Mindfulness? É possível, a gente acaba levando a pessoa a vários, assim, estressores, entre aspas, né? De diversos níveis dos diversos níveis da nossa existência. Então, isso dá uma flexibilidade. Já a MT, ela foca mais num objeto. Já o Mindfulness, ele foca em diversos objetos. E essa é o grande diferencial do método Mindfulness. Né? Que a Uhum. E pessoa como, tem essa flexibilidade, a pessoa não fica presa a um objeto. Ela começa a ampliar os objetos de estressores e ela começa a construir, construir uma nova relação com a existência, começar a ver aspectos positivos, né? Esse é o grande, né? Porque a primeira semana a gente começa com a alimentação, então a gente começa a ver, a querer, a desejar uma melhor relação com a alimentação, se alimentar melhor. Né? Na segunda semana, a gente começa a ver os primeiros sinais de diminuição da ansiedade. E ao longo das outras semanas, o que é criado é justamente isso. É a gente, assim, perceber a falta, perceber a dor, perceber o sofrimento. Mas, com isso, acoplar justamente a possibilidade de ver aspectos positivos da vida. Né? Porque o uhum. que Kabat-Zinn ele entendia que era essa relação da meditação, né, com, a, com as pessoas, seria justamente essa possibilidade de ver a vida, uma nova relação com a existência, de construir uma nova relação com a existência, fazer aquelas pessoas que estavam né, no ambulatório perceber o valor da vida, numa experiência direta, porque teoricamente a gente até conhece isso, né? A gente fala, poxa, olha aqui, tenta mostrar para o outro, olha, mas a sua vida é assim, tem esses aspectos, né? Mas é diferente de uma experiência direta. E o que o programa Mindfulness promove, né, e é o objetivo dele, é fornecer a experiência direta dessa disponibilidade para ver a vida de uma maneira diferente, se relacionar com a vida com o que realmente importa. Uhum. Você citou aí que é um método que é possível mensurar, né? Como que é feito isso, Existe um essa medição? instrumento, existe um instrumento cientificamente já comprovado e até eu uso no meu programa, eu uso esse instrumento adaptado para a realidade brasileira. Porque esse instrumento não é brasileiro, é americano, mas decorrente desde 92, muitas pesquisas foram feitas, né? E se chegou a um questionário, a um instrumento, né? Assim, consagrado internacionalmente, voltado para a realidade brasileira. E é essa mensuração que eu utilizo no programa. Mas como que é esse instrumento? Pode falar? Pô, Tipo, como... é um instrumento de psicologia, né? É um Uhum, instrumento de psicologia que a gente utiliza antes e no final, né? E com essa mensuração a gente consegue provar se a pessoa realmente conseguiu fazer o programa, porque nem todo mundo tem algumas pessoas que acabam desistindo, porque realmente é uma cocriação, né? Não adianta a uhum, pessoa assim comprar o programa e achar que só o fato de ter ali no computador vai resolver o problema de estresse e ansiedade. Não, não vai. Né? A pessoa uhum. efetivamente tem que executar o programa. Então, uma vez que a pessoa executa o programa, né, fazendo a mensuração antes, e depois, no final do programa, das 8 semanas, fazer de novo a mensuração, né, o que se tem, né, ao longo desses anos, uma redução
Uhum. da ansiedade e do estresse. É, esses trabalhos assim, né, de meditação, de autoconhecimento, de terapêuticas diversas, sempre é, né, esse trabalho de cocriação. Então, não é milagre que acontece, Não. né? Eu sei que às vezes é complicado, principalmente questões assim de meditar, às vezes eu recebo, muitas pessoas falam comigo, mas para eu sentar e ficar em silêncio, eu não consigo, a minha mente não para, e etc. Mas é uma progressão, né? É um exercício. E hora vai ser mais fácil, hora vai ser mais difícil. Se eu Sim, consigo um dia, não quer dizer que no outro dia eu vou conseguir, eu vou ser melhor, eu posso ter mais dificuldade. Eu acho que é isso que as pessoas precisam tentar estarem atentas também, né? E a não desistir, porque é um lugar que a gente vai, de fato, conquistando e melhorando. E eu queria saber também, você falou de um programa de oito de fato, semanas, uma... Hã? só para complementar um pouco o que você está dizendo, de fato, assim, eu acho que é necessário, né? Porque é uma mudança de rotina, né? Então, assim, tem pessoas que aparecem que nunca meditaram, né? Então, toda mudança de rotina, ela requer um reforço, né? Um apoio, né? E eu, eu acabei, né? Isso aí foi uma questão minha, porque eu vi quando eu fiz o programa, às vezes que eu fiz o programa, eu senti uma necessidade de apoio e acabei incluindo ferramentas que me apoiam nessa prática meditativa. Então, eu coloco no programa ferramentas além da espinha dorsal, seu método Mindfulness. Eu acrescentei um item que é inspiração e motivação à prática. O que, que pode te auxiliar? Então, cada semana tem exercícios adicionais, né? E documentários também que podem motivar a pessoa, porque, né, quando você vai entendendo melhor quais são os benefícios, né, somado a isso, ter a experiência direta com esses benefícios, é isso que vai ancorando a prática, Uhum. né? E essa prática, ela está restrita, assim, a esse programa de 8 semanas ou tem alguma outra forma? Como que funciona essa questão? Olha, Leila, existem várias técnicas, né, de meditação, várias, né? A minha proposta em fazer esse programa foi justamente porque pela, pela consagração que ele tem, uma consagração internacional, né? Eu pratico outras meditações, pratico meditações ativas, MT também, eu gosto das meditações, né? Isso está na minha vida constantemente desde 2005. Então, assim, eu sou muito apaixonada pelas meditações, mas eu acho que o diferencial para esse método é principalmente para iniciantes, porque pessoas que precisam de um apoio, né? E esse apoio é baseado no método científico. Uhum, Esse é o diferencial. Eu acho que a partir daí a pessoa até pode ir para outras meditações, né? Que são cada técnica sempre é maravilhosa, assim. Eu sou suspeita para falar, porque eu passei uhum. por várias técnicas, E mas nesse programa, como que é feito, assim, são gravações, são atendimentos online, como que é a então dinâmica? tem gravações, né? Tem 8 semanas justamente de material rico, teórico, motivação à prática e cada semana eu tenho um encontro, né, ao vivo com essas pessoas. Né? Então, uma vez por semana, durante essas 8 semanas, a gente vai ter um encontro para dar a meditação principal do programa, porque, né, existem 8 meditações principais, é a linha dorsal, né? Uhum, É o protocolo dorsal do John Kabat-Zinn, é um nome meio diferente, né? A espinha dorsal desse programa são essas 8 meditações guiadas, né? E eu faço com essas pessoas essas uhum. meditações principais uma vez por semana. E ao longo da semana eu dou outras meditações complementares,
né? E a pessoa ela vai construindo a sua prática Uhum. Entendi. durante esses 2 meses, Ah, são baseado 2 meses de curso. nessas, nessas meditações. Entendi. Bem, você falou um pouquinho, né, sobre o que é a mindfulness, mas se você pudesse colocar assim de uma forma mais ou menos resumida, qual a diferença básica, né, entre a meditação mindfulness e outras formas de meditação? Sabe, Leila, eu acho isso muito interessante, porque eu leio, né, um sábio indiano que eu acho ele incrível, assim, né? Ele fala uma coisa assim: você quer explicar a meditação? Então você tenta explicar o que é um orgasmo. Então, assim, não, não tem exatamente como eu te explicar o que é meditação, mas existem técnicas que podem te levar a esse estágio, esse estado mental, esse estado, na verdade, não mental, esse fortalecimento da consciência. Na verdade, é um acessar da consciência, é um despertar da consciência, Uhum, né? Que várias técnicas vão levar a esse despertar. Né? Não existe uma técnica melhor que a outra. Existem várias técnicas que vão tentar atingir esse despertar da consciência, para que essa consciência possa ficar mais alerta, mais desperta, momento a momento. Né? Então, uhum, assim, não existe uma diferença na meditação mindfulness, existe assim, na condução de mindfulness, na condução de outras meditações, mas não existe uma diferença na qualidade da meditação em si. Porque entendi. a meditação em si é a consciência desperta, é o despertar da consciência, né? Então você, como o orgasmo, você pode atingir o orgasmo por vários meios, mas, né, a gente sabe o que é o orgasmo, né? Uhum, Não é uma coisa que dá para ser descrito, né? O orgasmo em si não é uma técnica, ele é um uhum, estado. Como a uhum, meditação, é um estado. tá. Eu vejo assim que o Não sei, queria saber mindfulness. até de você também, que você também tem esse trabalho, assim, e queria até ouvir um pouco de você, o que que você ouve eu falando disso, não sei se faz sentido para você ou... Sim, sim, é porque assim, como eu falei no começo, né, existem diversos tipos de meditação, e aí a gente entra na outra questão que eu ia trazer para você, que o mindfulness ele está bem popular, né? Inclusive tem muitas empresas levando isso, né, pro cotidiano, e isso é uma coisa até que me fez pensar. Eu estava conversando com um amigo terapeuta que falou, estão desvirtuando a questão da meditação, né? Estão querendo colocar isso no âmbito do trabalho, no âmbito do sistema, para que as pessoas produzam mais, né? E colocando essa culpa, né? Essa responsabilidade. Não, você não está produzindo porque você está num estado muito bagunçado mentalmente. Então, vamos colocar aqui o trabalho da meditação mindfulness nas entrelinhas para que você produza melhor e aprenda a acalmar sua mente, que é problema seu, né? Então, É teve algumas interessante críticas em isso, relação a isso. é interessante isso, né, Leila? Porque, assim, eu acredito que às vezes é até um tiro no pé desses empresários, porque, na verdade, né? A questão não é a técnica, o problema acaba sendo utilizada mais mindfulness porque é o que eu te falei, ela é que tem um respaldo científico. Então, os empresários entendem que, né, bom, se está pautado na medicina, se tem respaldo científico, então ela é eficaz. Mas o fato é que quando uma pessoa ela realmente, né, começa a ter uma construção de uma consciência desperta, a tendência dessa pessoa é se tornar autônoma. A tendência dessa pessoa se acabar com a heteronomia, né? Aí eu me refiro a Piaget,
ele sair do estágio da heteronomia, onde precisa de alguém dizer os comandos para ele, e ele se tornar autônomo e mais empoderado dos seus próprios quereres, né? Então, assim, no fundo, né, assim, eu acho que é complexo, eu acho que a gente, se quiser, a gente pode ficar falando sobre isso, mas, assim, na minha opinião, né, não é assim, uma medida que vai ter uma causa X, sabe? Não Uhum. é, ela não vai ter um resultado X a ser alcançado. Porque quando você empodera a consciência, quando você, né, dá luz para essa consciência, ela se torna autônoma. Então você começa dos seus próprios quereres, da sua própria vida, né, dos seus, enfim, você começa a ser o guia da sua vida. Você acaba se tornando autônomo efetivamente. Diferente da heteronomia. Normalmente as empresas, né, as instituições, elas estão, né, tá muito presente a heteronomia, né? Alguém que precisa dizer, né, eu tenho chefes, tenho uma hierarquia de chefes e precisa dizer o que você tem que fazer. Isso é muito próprio da heteronomia. Não que Tomara que os empresários tenham essa percepção e que principalmente os terapeutas, né, que são chamados a dar esse programa nas empresas, consigam colocar esse ponto-chave, né, e não transformar uma coisa tão sensível como a eu acho que meditação a numa gente não, ferramenta. eu não sei se a gente precisa ficar tão preocupado com isso, porque assim é muito controle, né, Leila? É a gente querer controlar muito. Eu acho que assim é uma ferramenta, né, maravilhosa a meditação. E se por acaso a meditação tiver que ir para esses empresários, para esses funcionários através de mindfulness, tudo bem, né? Eu não acho tudo bem, não. Não acho, não. Eu acho que a ferramenta, pelo que você está colocando, é uma ferramenta incrível, maravilhosa, mas, enfim, né? Nós, seres Vai estar humanos, estamos sempre servindo a querendo vida, de deturpar as qualquer forma, coisas, vai estar então... servindo a vida, vai estar servindo a uma autonomia, né? Mind De qualquer business. forma. Não, aí é que tá. Não, Não sei, a gente de entrar mais nisso, mas nesse ponto eu acho que concordo, porque é o meio que está podendo ser entrado, e graças a Deus a meditação está entrando nas empresas, porque respiro, nossa o ligação modo está que ela tem que entrar. falhando aqui. É, Tá me você ouvindo está me bem? ouvindo? Eu estou Tô, te mas tem ouvindo dado umas bem. pausas, tem dado tá dado umas travadas aqui. Bem, enfim, acho que esse é um assunto que acaba indo para outra vertente, outro lugar, né? Mas eu fico um pouco preocupada realmente em acabar deturpando assim o propósito de autoconhecimento. Mas, enfim, né? Eu conheço nada Eu acho que do tudo tem a luz mindfulness, e a então. sombra, né, Leila? Eu acho que a gente não Uhum. tem nesse mundo. A Conceição colocou aqui que está cortando. Conceição, está cortando é a minha fala ou é da Isabela? Não ouvi nada, Isabela. Até pedi para a Conceição falar aí se o que está cortando é a minha Tá, fala ou a sua. tá bom. Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo cortada, é isso? Ainda há pouco deu uma pausa, ficou uns três, a Isabela que está cortando. Dá uma olhada aí na sua internet, Isabela, de repente se você usar o 4G ou o Wi-Fi, não sei, porque esse horário realmente está tendo uma grande estabilidade, né? Acho que há muita gente, né, usando a ferramenta. E na Hum, última live eu também tive vários problemas, assim. Mas vamos continuar tá. a Parece Isabela que é está o meu, cortando. né? Ai, Né? eu tô perto do roteador, assim, e já botei no 4G justamente porque às vezes o Wi-Fi pode dar, né? Aí Uhum. resolvi colocar no.
Você acha melhor eu sair e entrar de novo? O que você Não, sugere? experimenta colocar no dados do celular, às vezes funciona. Se No não, se Wi-Fi? não funcionar, você está no 4G ou no Wi-Fi? No 4G? É, Você acha experimenta melhor para a gente colocar no ver se melhora, Wi-Fi? porque começou a ser mais recorrente essas pausas, essas falhas. Oi, olá, Oi, vamos ver se agora tá vai. me ouvindo? Mudei aqui Tô. pro Wi-Fi. Tá, vamos testar Tomara aí, ver que se sim. a gente consegue continuar. Uma outra questão também em relação ao seu programa é que muitas pessoas falam, eu não tenho tempo, né? Não consigo tempo para meditar. Como que funciona esse programa assim em relação a esse ponto? Isso é muito Aí ela importante, que o programa ele vai começando de pouco a pouco, né? Por quê? Porque a gente pede para a pessoa assim encontrar uma brecha do seu dia, né? E assim, às vezes, né, se não dá tempo durante o dia, quem sabe assim acordar assim um pouquinho, 20 minutinhos antes, né? Na verdade, as primeiras meditações, a primeira mesmo é de 1 minuto. Depois ela vai para 3 minutos. Então é algo progressivo, justamente para adaptar à prática, né? Então assim, começa bem suave, bem para a pessoa ir se percebendo, né? E muitos relatos que vêm é que assim, na verdade, Isabela, eu não perdi o meu dia, eu ganhava horas no meu dia, né? E isso eu achava muito interessante, porque a gente pensa, ah, não, a pessoa vai deixar de fazer uma coisa para fazer outra, mas assim, relatos que eu tenho é justamente esse, que assim, as pessoas, assim, o fato de às vezes acordar uns minutinhos antes, elas entendiam que elas estavam ganhando o dia, ganhando mais horas no dia e, né, no estado meditativo, a gente acaba que tem essa outra qualidade, né? Essa outra relação com a existência, né? Que é justamente o que foi o fator motriz do John Kabat-Zinn, né? Traz essa Uhum, nova qualidade de olhar para a vida, um novo olhar para a existência, porque realmente importa. uhum. É, e me fala assim, você tem um site chamado Cuidado Terapêutico, Sim. né? O que seria esse cuidado terapêutico? É um lugar onde você traz essa proposta do mindfulness ou é alguma outra proposta de trabalho? Como que é? Então, na verdade, o mindfulness é assim, é justamente um complementar do meu trabalho, né? Na verdade, o meu trabalho é o trabalho de psicoterapia, né? Onde eu associo, eu faço uma adição da associação livre do processo analítico da mente à comunicação não violenta, a escuta empática da comunicação não violenta. Então, esse é o trabalho terapêutico que eu ofereço e foi o que eu falei no início, como eu acredito que a terapia, o autoconhecimento, né, que justamente também é um grande dos objetivos da terapia, você perceber seus padrões, você desconstruir esses padrões, né? E isso vai ser muito auxiliado com a meditação. Então, eu entendo que o meu trabalho é um processo conjunto de meditação e psicoterapia, né? Eu não vejo, né, assim, porque a gente acaba colocando no nosso trabalho muito o que a gente percebeu na gente e no que funcionou, né? E por isso que tem tantas linhas bonitas e tem tantos trabalhos maravilhosos, porque acaba que se a pessoa sentiu, teve a experiência direta de que aquilo funcionou, ela acaba tendo vontade de apresentar para outras pessoas, né? Uhum, Então, o meu trabalho sempre foi vinculado à meditação, né? Então, eu tenho esse trabalho de psicoterapia, né?
associando, tendo a associação livre do processo analítico associada à escuta empática da comunicação não violenta, e a isso eu integro com a meditação. Uhum. Então, Vou aproveitar esse... Desculpa. seria essa união, né, desses cuidados, que aí eu chamo. O cuidado terapêutico esse nome veio de um artigo que eu fiz na Unipaz, né, da abordagem transdisciplinar, né? E aí veio justamente é um, é um nome do Pierre Weil, de um dos fundadores da Unipaz. Ele é um francês, mas ele fundou a Unipaz aqui em Brasília. E ele tinha toda essa terminologia do cuidado terapêutico, né? E eu trago daí, desse cuidado de poder utilizar, assim, algumas ferramentas, não ficar presa, né, à primeira força em terapia, a segunda força, né, psicanálise, behaviorismo, humanismo, né, ele usava a quinta força em terapia, que é a união dessas práticas, né, assim, o que, né, pode apoiar a pessoa, Uhum. né? Eu percebo muito isso, assim, a partir da minha experimentação, essa percepção, né, do que funciona, do que dá resultado e no que vale a pena. Isso vai me entusiasmando, né, a mergulhar em algum estudo e a complementando, né, porque o meu trabalho eu me defino como terapeuta integrativa, né, porque eu integro várias abordagens e eu acho que é bem por aí, né. É óbvio que a gente não tem como abarcar todas as possibilidades, né, mas a gente vai construindo e eu tenho trabalhado assim muito em parcerias, né, ok, com mulheres, por exemplo, né, que eu até conversei em uma das lives com uma nutricionista, que a gente estava falando sobre saúde da mulher, sobre ciclo menstrual, e como tem médicas, ginecologistas, né, já levando para esse aspecto assim mais natural, junto com a alimentação. Então, acho que é uma rede que vai se formando e um complementando o outro, né? Eu acho que é bem importante esse movimento desse olhar assim de que a gente de qualquer desajuste, seja na saúde, seja na mente, seja em qualquer aspecto, né? Aquela coisa pontual, né? Uma coisa que muitas vezes abrange vários aspectos. E, enfim, acho bem bacana isso. E Para você mim falou ressoa, sobre uma. Oi? só para complementar, ressoa muito para mim, assim, para mim faz muito sentido essa integração, assim. Acho Sim, muito né? bonito, assim, acho rico, acho que enriquece, né? Porque essa visão sobre o todo, né? É Sim. igual, não tenho nada contra a medicina, por exemplo, mas hoje, de Uhum. modo assim, geral, vai lá e trata o sintoma, né? Não trata a causa. Então, eu preciso começar a reconstruir esse olhar assim, de perceber essa integralidade do ser, né? Nem sei se existe essa palavra, integralidade. Ah, é isso Mas, enfim. mesmo, tá lindo, perfeito. Eu queria Muito. te perguntar da comunicação não violenta. A primeira vez que eu ouvi isso foi quando eu estava numa formação em 2017 lá no Sul. Uma amiga muito querida, ela tinha um jeito muito tranquilo de falar, muito dócil. E quando ela me falou disso, ela falou que era uma pessoa extremamente não, que ela era uma pessoa mais agressiva, e que a comunicação não violenta trouxe ela para esse lugar assim, de mais tranquilidade, etc. E eu fiquei muito curiosa de saber, quando eu penso assim, comunicação não violenta, eu imagino aquela criança, e aí, vamos aqui, vamos fazer uma prática de comunicação não violenta. Como é que funciona isso? Como que é a sua abordagem assim, com essa terapêutica? Ou juntando essa prática, né, junto do seu cuidado terapêutico? Na verdade, assim, a comunicação não violenta, eu acredito, é um novo paradigma, né? Na verdade, esse não violenta tem a ver com a rinça do Gandhi, né? Não Hum, violência nesse sentido, né? E inclui a não violência consigo mesmo, principalmente. Começa consigo mesmo. Então, assim, os pilares da comunicação não violenta é empatia e autenticidade, né? Então, assim, você pode, né? Como você vai se relacionar com você e com os outros?
Você pode se relacionar de diversas formas, mas o fato é que a comunicação não violenta, ela te dá algumas possibilidades para você não funcionar sempre da mesma forma ou da forma que a nossa cultura está muito habituada, né? É o que eu estava te falando. É, eu comecei a perceber algumas falhas, algumas ou talvez muitas, na minha educação emocional, né? A ponto, né, de não conseguir exatamente distinguir os meus sentimentos. Então, né, a comunicação não violenta, ela vem muito nesse lugar da nomeação, de você poder fazer uma representação dos seus sentimentos, das suas necessidades, né? E falar a partir disso, né? Não responsabilizar o outro pelo que você sente, né? Você saber entender que o que você sente é responsabilidade sua, né? Pode ter ocorrido um gatilho externo, mas esse gatilho externo pode acontecer para duas pessoas, uma reagir de uma forma e a outra reagir de outra. Então, o sentimento, você é responsável, nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos e pelas nossas necessidades. A partir do momento que a gente percebe que o sentimento é decorrente de uma necessidade atendida ou não atendida, a gente começa a abrir o leque e as possibilidades de angariar estratégias para cuidar dessas necessidades. A gente não fica viciado numa única estratégia. Não, só ele pode me proporcionar essa segurança, só ele pode me dar esse amor, né? Então as pessoas ficam presas em estratégias porque elas desconhecem as causas dos seus sentimentos, E né? como que se dá essa percepção assim dentro da proposta da CNV? Através de Justamente, exercício, de autopercepção, alguma prática diferente, por exemplo, da meditação mindfulness? na verdade, assim, foi o que eu te falei, o pilar é a empatia, um dos pilares é a empatia. Uhum. Então, vai ser através da escuta empática que a pessoa vai poder construir e identificar as suas ressentimentos. Começou a falhar de novo. Fala. Fale pouco, né? Isso, eu acho que É, agora voltou. voltou. Não sei até Uhum. onde você ouviu. Eu estava Estava falando falando da assim, empatia, que é um da dos empatia, né? Um pilares. dos pilares, né? São dois pilares fundamentais, autenticidade e empatia. A autenticidade é você falar a partir do que você necessita e a partir do que você está sentindo. Não dizer para o outro, você fez isso comigo e eu estou me sentindo assim. Isso não é autenticidade, né? Isso é você responsabilizar o outro pelo que você sente. A empatia, o processo empático, terapêutico, ele, ele vai clareando para a pessoa quais são os sentimentos dela e decorrente disso, quais são as necessidades, por que, que ela está sentindo isso, né? Quando a pessoa começa a tomar consciência de que tal necessidade faz ela sentir assim, ela começa a ter possibilidades, amplia o repertório de possibilidades e estratégias. Entendi. É muito importante isso, né? Porque essa questão da comunicação clara, né? Da comunicação autêntica, isso é um problemão, né? Eu vejo muito isso no meu trabalho, principalmente em pessoas em relacionamento, né? Onde tem várias questões a nível da sexualidade, a nível da conexão, e elas não conseguem muitas vezes falar abertamente com o parceiro e com a parceira, né? E muitas vezes isso vai acumulando, acumulando e chega um limite que ou a pessoa briga, explode e fala de um lugar violento, ou que ela se cala e vai explodindo por dentro, como eu falo, né? Isso vai gerando Sim, diversas disfunções, diversas neuroses, então
É um Tem até ponto uma principal. Eu pesquisa. acho que é muito essa questão assim de não apontar no outro, né? A culpa é sua, ai, você fez isso, você faz aquilo. E se colocar nesse lugar assim, olha, não sei, eu prefiro que você pudesse avaliar o seu comportamento, a forma que você faz isso. Então, realmente é uma questão de se colocar sem culpar, né, o outro, que muitas vezes acontece, né? Não, porque às vezes a gente prefere, mas é decorrente, a nossa preferência é decorrente de uma necessidade nossa. E a gente acaba querendo que o outro cumpra esse papel, né, de dar uma preferência para a gente, né, cumprir essa nossa preferência. Mas justamente é sair desse paradigma de que o outro tem que agir de acordo com a nossa preferência. É, é realmente uma mudança de paradigma, né? Tem o Teilhard de Chardin, que foi um filósofo, né? E ele começou a ver que justamente a raiz da violência estava na comunicação, né? Então, se a gente puder modificar a forma como a gente se comunica, não falando um sem níveis, né? Não criando uma língua, mas sair da linguagem da culpabilização e chegar na linguagem das necessidades, a gente pode transformar muita coisa nas nossas relações. Sim, com certeza. E nesse programa, nesse seu programa do Mindfulness, essa questão também é abordada? Assim, todo o meu trabalho é permeado pela CNV, porque é o que eu te falei, ele, para mim, surgiu como um novo paradigma, né? Uhum, Não, não acho mais possível, né, apesar de que assim é uma prática, é como uma nova linguagem, né? Você acaba tentando usar é como se você, né, estudasse inglês, né? Eu posso estudar inglês, mas sempre vou ter que ter ali a minha prática, né? Eu tenho grupos de práticas, né? Eu tenho grupos, redes que me apoiam, né? Na manutenção dessa nova linguagem, né? Porque realmente é o que eu te falei, é um novo paradigma. Mas a partir do momento que eu vi a importância disso na minha vida, eu não consigo desvincular mais o meu trabalho desse paradigma, entende? uhum, Então, todo o meu trabalho está permeado pela comunicação não violenta. entendi. Bacana, a gente percebe o seu jeito de falar. Eu já falo, enlouquecida. Não, mas a autenticidade de cada um, aí já é singularidade, né? A Sim. minha singularidade talvez seja assim, a sua, e é lindo, né? Imagina se todo mundo Uhum. fosse igual, aí, né, não É, seria essa diversidade maravilhosa, né, que a gente vê aí. sim, sim. É, e como eu falei no começo, né, é interessante de observar essas diversas abordagens terapêuticas, porque eu acho que a gente muda o tempo todo, né? Então, eu percebo isso até dentro da minha própria trajetória no Tantra, que, que como eu vim de um lugar assim, de muita desconexão do meu corpo, né? Quando eu voltei para o meu corpo, corpo que sente, não invalida meu corpo e eu quero sentir, etc. E depois eu comecei a perceber um outro lugar da mente, de perceber a mente se aquietando, de usar umas técnicas, né, menos corpo, né, mas mais respiração, mais percepção sutil. Depois foi para o outro lugar da consciência, a consciência que observa a mente, a consciência que observa o corpo, e da não identificação. Então, é uma construção muito pessoal, né? E tem gente que começa de um lugar e depois vai para o outro, tem gente que caminha, né, nessas duas abordagens. E que eu acho que é muito interessante isso, né? Experimentar, porque nem toda abordagem é para todo mundo e em qualquer momento, né? Então, o que eu quero falar para as pessoas é assim, não desistam, né? Seja numa meditação passiva, numa meditação de respiração, numa meditação ativa de catarse, vai experimentando, né? Vai se dando oportunidade de experimentar e a partir daí descobrir qual é o teu lugar, qual é o teu momento qual é o teu momento atual, o que que faz sentido para você, mas que não desistam, né, desse trabalho assim de Tem autopercepção, reconhecimento esse lugar de... Oi? Oi?
se tivesse, acho que deu uma travada, eu não sei se você termina, eu ia só complementar, assim, termina, eu não tinha percebido que você não tinha terminado, aí eu ia Tá acrescentar uma dando umas falhazinhas, a gente já tá quase no delayzinho, final acho que já. deu um delayzinho aí. E tá Não, dando umas falhas. só Acho que ia eu vou tentar complementar. colocar. Justamente, eu acho que é períodos, né? Eu acho que a experiência direta do conhecimento é o que, né, Buda falava, os sábios falam, o Osho fala, né? A experiência direta do conhecimento, né? Na minha trajetória, por exemplo, eu comecei com o Vipassana, depois fui para as meditações ativas. E agora, é recente esse meu retorno à Vipassana, a Mindfulness, está sendo desde 2016, foi quando eu fiz o primeiro programa Mindfulness. Então, assim, você vê, né, às vezes na mesma né, uma existência só, assim, às vezes depende. Tem momentos que a gente precisa muito de uma técnica mais ativa, existem muitos pensamentos e não tem como simplesmente sentar, parar e observar a respiração, né? Uhum. Até uma da, dos reforços da prática que eu dou no programa é justamente trabalhar muito o corpo, que eu acho, né, a potência do corpo, você voltar para as sensações de órgão, né, como dizem os haitianos, é fundamental. Então, assim, eu dou trabalho corporal também, porque eu acho isso tá na essência, né, do meu caminho, né, das minhas pesquisas, né, tem que ter o corpo, né, tem que ter o trabalho corporal. Então, para justamente motivar e inspirar a prática, eu dou trabalhos corporais também. Uhum. Porque eu não acredito que o homem moderno, com tantos pensamentos, tantas informações, né, eu vejo a maioria das pessoas que aparecem para mim tem essa questão, né, de muitos pensamentos, da dificuldade de parar e observar. E existem recursos para isso, recursos no corpo, principalmente. Sim, bacana. Bom, a gente está quase finalizando aqui. Você tem como fazer alguma prática rápida com a gente? É Sim, possível isso? sim. A gente pode fazer sim, na prática rapidinha, né? Uhum. Vai orientando aí, então. Tá bom. Então, aqui eu vou tocar um sininho. Aí eu vou pedindo para vocês irem fechando os olhos um pouquinho. E a partir de agora, vou pedir para você, começando a perceber o seu corpo, percebendo seus apoios, habitar esse corpo. E na medida do possível, vai se conectando com esse inspiração e da expiração. Perceba as partes no teu corpo que se movimentam durante esse movimento, durante esse fluxo respiratório. Pode ser que às vezes o movimento esteja mais no peito, pode ser às vezes que o movimento esteja mais na barriga, ou então até mesmo na entrada do ar pelas narinas. Pode ser que aí seja mais presente. Então perceba como é para você. Perceba como estão suas pernas nesse momento. O seu abdômen, as suas costas, os seus ombros. Vai só trazendo a consciência.
é provável que venham pensamentos e ok, não rejeitar, mas talvez escolher nesse momento ficar aqui, ouvindo essa nova possibilidade de estar no seu corpo, de perceber o que está acontecendo nesse exato momento, momento a momento. Perceba se vem alguma sensação corporal. Perceba se vem alguma dor. Perceba se é possível observar essa dor. Perceba se existe algum local confortável também. E perceba essa parte que está confortável. Perceba que é possível estar com os dois, com conforto e com desconforto. Continua prestando atenção nesse fluxo respiratório, na entrada e saída do ar, e perceber que movimentos do seu corpo ocorrem durante esse fluxo. Então, aos poucos, vai começando a perceber os sons no seu entorno, a temperatura. Perceba se vem mais algum pensamento, podendo regressar de novo para a sua respiração. Mais uns minutinhos. E aos pouquinhos vai abrindo os olhos de baixo para cima. Vai começando a olhar seu entorno. Talvez alguma coisa que você não tenha prestado ainda muita atenção. E esse é o presente. E é isso que a gente pratica. O momento presente. Bacana. É isso. Bacana. Tá bem, querida. A gente está aí no final. Faltando uns segundinhos aí. Agradecendo mais uma vez Também te essa agradeço. troca. Gostoso aí. Obrigada. Então, quem Por quiser esse mais informações aí, qual é a sua página? É Cuidado. @cuidado terapêutico e tá na bio. Na bio tem a link do meu livro, tem a link também do programa Mindfulness, aí lá tem algumas informações. Beleza. Então tá bom, querido. Obrigada. Boa noite. Obrigada Gratidão, para quem assistiu a gente aí até o final. gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite.